Bom, então, tendo deduzido as expressões para o fluxo interfacial da espécie 1 para as situações geral, né, que resultou na equação 1, e para a situação de líquido pouco volátil, que resultou na equação 2, nós agora partimos para a obtenção dos perfis de fração molar, né, no gás. Aquele perfil Y1, né, ou Y minúsculo 1, em função de Z, ou seja, ele variando de YI até YI no infinito. Tá? Notem que o conhecimento desse perfil ele não é necessário para que a gente conheça o NI duas linhas, o fluxo interfacial, o fluxo da espécie 1. Né? Nós simplesmente, a partir do fato de que esse fluxo é uma constante, e a partir da sua definição, né, podendo escrever parcela advectiva e parcela difusiva, nós podemos integrar essa expressão e, a partir daí, calcular o fluxo em função dos seus valores nos extremos. Tá? Mas é interessante entender o que acontece com esse perfil de fração molar no gás nas duas situações, ou seja, na situação geral, como é que é o comportamento do perfil, e na situação específica de líquido pouco volátil, também o formato do perfil. Né? Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Tá bom? Então, assim, nós sabemos que o NI, né, o NI é uma constante, né, e ele é igual ao fluxo do componente 1, em qualquer z, certo? Então, pegando lá a equação 1 e igualando, no caso aqui, o NI, que é dado por essa expressão aqui, que é o N1, né, esse lado direito do sinal, o lado esquerdo do sinal utilizando a mesma expressão, mas não efetuando a integração de 0 até h, mas sim de 0 até um z qualquer, nós chegamos nessa equação aqui, ou seja, aqui o resultado da integração de 0 até um z qualquer, notem que o z aparece aqui, e esse y é um y referente àquela coordenada z, e aqui é o valor fazendo a integração de 0 até h, ou seja, o fluxo em qualquer ponto é igual, em um ponto qualquer, é igual ao fluxo pela interface que foi obtido pela integração anteriormente. Tá? Então, nós podemos cortar, né, o CGD12, porque as propriedades foram tomadas como médias, né, e não variáveis ao longo do domínio. Então, o CGD12 cortou e nós ficamos com essa expressão aqui, que pode ser escrita dessa forma, tá? Simplesmente tirando a exponencial dos dois lados ali. Tá? Então, dá para ver dessa equação 3, que é o perfil de frações molares na coluna do gás, que esse perfil não é uma reta, certo? Tá? Ele tem um jeitão assim, um pouco diferente, tá bom? Então, esse é um resultado interessante, tá? Nós podemos também, e isso eu deixo como exercício, mostrar que esse perfil do Y1 ele pode ser escrito de uma outra forma. Essa forma aqui é uma forma possível, perfeitamente plausível e é obtida a partir da equação 1, né, utilizando o fato de que o N1 é constante, mas ele também pode ser escrito a partir dessa expressão aqui. Tá? Então isso dá para fazer matematicamente, vocês podem, tem um pouquinho de álgebra envolvida aí, mas dá para mostrar isso daí com essas equações que nós obtivemos. Tá? Então, vocês podem mostrar isso aí, inclusive é colocado em um exercício de lista, essa demonstração. Tá? E esse BM aqui, ó, esse beta M, melhor dizendo, é a relação entre N1 e o CG-D12. Tá? Ele tem unidade de 1 por metro, né? Porque a exponencial, o argumento da função exponencial tem que ser uma dimensional. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, a evaporação de um líquido, né? Como é o caso aqui desse nosso exemplo, o N1 ele é positivo, certo? Tá? Todo mundo consegue enxergar isso, o N1 é positivo, porque o líquido está evaporando, né, e o fluxo está alinhado com
a direção Z que aponta para cima. Tá? Então o fluxo é do líquido para o gás e o Z aponta nessa mesma direção. Tá? Então o N1 é positivo, né? E o beta, por consequência, é positivo também. Tá? Numa situação em que a espécie 1 é absorvida no líquido, né? Eu tenho a absorção da espécie 1 no líquido, o beta-M é negativo, tá? Porque aí o N1 é no sentido do gás, do vapor para o líquido, né? E o argumento daquela exponencial é negativo, certo? Então, eu posso, por exemplo, plotar esse perfil aqui, ó. Eu posso plotar esse perfil de y1 menos 1, y1 infinito, né? Sobre y1 menos y1 infinito em função de z, ou em função de z sobre h, né? Para ter um gráfico totalmente adimensional, tá? E aí eu posso usar o beta-m, né, ter o valor de beta-m como um parâmetro nesse gráfico que eu quero plotar. Ou seja, eu posso plotar o perfil para valores de beta-m bem altos, né, e ir diminuindo esse valor até passar pelo beta-m nulo, né, e valores de beta-m negativos. Ou seja, eu posso plotar esse perfil de uma situação, a partir de uma situação de evaporação com alto fluxo, né? Por isso que a gente chama de um regime de alto fluxo, porque é uma situação geral, passando por um fluxo quase nulo e indo para uma situação de alto fluxo também, mas com o fluxo negativo, de condensação, né? De absorção daquela espécie no líquido. Tá? E é isso que é mostrado nesse gráfico aqui. Ó, tá? Então isso aqui simplesmente é um plot da equação 4. Eu fiz esquematicamente aqui, mas é exatamente isso que está sendo mostrado. Aqui eu tenho uma situação em que o beta-m aumenta, né, e o que acontece é que o perfil ele cria essa barriga aqui, digamos assim, né, essa barriga positiva. Quanto maior o beta-m, maior o fluxo interfacial de evaporação. E aqui uma situação oposta, que é o beta-m negativo. E aqui, quanto menor o beta-m, ou seja, quanto maior o fluxo interfacial de condensação, certo? Tá? Então, o que nós observamos aqui, né, nessas linhas pontilhadas verdes, né, nessas funções verdes, é que quando esse beta-m é muito grande ou muito pequeno, ou em módulo muito grande, ocorre uma distorção do perfil. Tá? Uma distorção do perfil com relação ao perfil que é de difusão pura. Né? Porque se eu tenho uma difusão unidimensional, né, eu posso pensar na condução unidimensional, né, simplesmente um processo difusivo de calor, a solução de regime permanente para propriedades constantes é uma reta, certo? Tá? E é essa reta que está aparecendo aqui, ó, okay? Que eu pintei de preto aqui. Tá? Então essa é uma situação em que o beta-m tende a zero, certo? O beta-m é muito pequenininho, ou seja, é uma situação de baixo fluxo, né? Ou seja, uma situação de difusão pura, onde o termo advectivo é muito, muito menor, muito pequenininho quando comparado ao termo difusivo. Tá? E aí, naturalmente, a integração daquele perfil vai me resultar numa reta, certo? Tá? A solução da equação vai me resultar numa reta. Então, essas duas situações extremas aqui, né, e gerais, de certa forma, de beta-m muito alto ou de beta-m muito baixo, significa que aquele termo advectivo do líquido evaporando, por exemplo, na situação de beta-m positivo, ele é tão intenso, tão forte, pelo fato do líquido ser bastante volátil, que ocorre uma distorção do perfil. O perfil deixa de ser uma reta e acaba sendo uma reta empurrada para cima, no caso. Né? E aqui cima está nessa direção da esquerda para a direita, né? Onde o Z está crescendo. Então é como se o efeito advectivo fosse tão grande que ele empurra todo o perfil para cima, cria uma barriga no perfil para cima. Se a solução é de alto fluxo também, mas de condensação, de absorção, aquele fluxo advectivo tão forte acaba achatando o perfil para baixo. É o que acontece aqui, acaba achatando o perfil nessa direção da direita para a esquerda aqui da nossa imagem, certo? Tá? Então são as duas situações, beta-m menor que zero significativamente, beta-m maior que zero significativamente, em que o efeito advectivo é importante, ou seja, é uma
é uma situação de alto fluxo, tá? E na situação de baixo fluxo, né, ou seja, de quase difusão pura, né, de difusão pura, nós temos o beta-m tendendo a zero, certo? Tá? Ou seja, o fluxo de massa, ele é tão pequeno, mas ele não é nulo, ele não pode ser nulo, né? Porque se ele for nulo, eu não tenho transporte. Ele é tão pequeno a ponto de existir somente o efeito difusivo, né? Então, numa situação, por exemplo, de novo, do líquido bem pouco volátil, né? O líquido bem pouco volátil, ele não vai tender a evaporar, não vai tender a, digamos, deslocar o meio, né? Empurrar o meio, causar aquele efeito de sopro que a gente chama, né? E vai ser só o processo de difusão pura. Então, o N1 ele tende a zero. Então, nessa situação de beta-m bem pequeno, né? Como nós temos as exponenciais ali, né? De beta-m, beta-mz, beta-mh, como o beta-m é muito pequeno, nós podemos fazer a expansão da exponencial, né? Essa aqui é a expansão em série de Taylor da exponencial, e truncar no segundo termo aqui, né? Tá? Porque o x é muito pequeno. No caso de x pequeno, esses termos aqui de ordem superior eles vão desaparecer, né? Então, para baixos valores de x, a exponencial de x ela pode ser muito bem aproximada simplesmente por 1 mais x. E aí, substituindo onde tem exponencial de beta-mz e exponencial de beta-mh nessa equação aqui, né, eu posso substituir, né, esses termos aqui, ó, exponencial de beta-mz, exponencial de beta-mh, pelo 1 mais beta-mz ou 1 mais beta-mh. E aí, naturalmente, para essa situação de baixo fluxo, né, eu tiro que o perfil vai ser H menos E sobre H, que é exatamente essa reta aqui. Tá? Então, tudo se auto-justifica, né? Fica tudo consistente para nos fornecer uma solução de baixo fluxo de massa, ou seja, de difusão pura, que no caso unidimensional dá uma reta. Tá? Então, o que a gente consegue aprender desse exemplo aqui, que é um exemplo simples, mas bastante rico, né? Primeiro, é o efeito desse sopro interfacial, desse fluxo de massa interfacial, que quando ele é importante, né, a parcela advectiva é importante também, e ela tende a distorcer o perfil em comparação ao que seria o perfil da difusão pura, né? E que nós temos uma situação de líquido muito volátil que induz esse efeito, né? E líquido pouco volátil que suprime esse efeito advectivo e torna o problema quase que puramente difusivo. Então essas são as coisas interessantes da gente aprender aqui, lógico, além dos perfis que nós calculamos que vão ser úteis já para resolver alguns problemas. Tá certo, pessoal?